Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por esse tempo de louvor, de comunhão, e também por estarmos agora diante da sua palavra. Cremos que ela é a sua palavra, cremos que ela nunca volta vazia, que ela sempre cumpre o que lhe apraz. Por isso oferecemos a ti agora o nosso coração aberto, reverentes, e pedimos a Deus, fale conosco através dela. Em nome de Jesus oramos. Amém. Na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, o versículo 26 apenas, diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Somente este versículo. Paulo está nesse texto de 11, 23 até o 12. Ele está pelo Espírito Santo de Deus revelando aquilo que Deus deu a ele a respeito da ceia. Está falando da última Páscoa de Jesus. Jesus já havia dito, quando ele comeu a Páscoa com os discípulos, ele falou assim: em verdade eu vos digo que eu não vou mais participar com vocês aqui. Vou participar com vocês todos os que participam da ceia no reino de meu Pai. Ele fez uma promessa que a próxima com ele, visivelmente como ele estava naquela última, seria no céu. E Paulo está dizendo que desde o versículo 23, o que eu recebi do Senhor é isso que eu quero vos ensinar. E ele está dizendo para nós que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então pense, todas as vezes que você participou da ceia, o seu ato de participar, seu comparecimento perante o Senhor para comer do pão, para beber do cálice em nome de Jesus, ficou registrado nos céus, diante de Deus, para quem assistiu, para quem viu, que você, com o seu culto, com a sua ceia, sabia que Jesus ia voltar e você renovou esse compromisso com ele a cada ceia, e você estava dizendo o tempo todo com isso que ele voltaria. Você estava anunciando ao tomar a ceia. A ceia do Senhor, ela é a oportunidade que nós temos de renovarmos com Deus as três coisas mais importantes da nossa vida que nos levará à eternidade. São essenciais: a fé, a esperança e o amor. Se perguntássemos para uma pessoa quais são as três coisas mais importantes da vida, não creio que ele diria essas três coisas. Se ele fosse bem sensato, ele diria saúde, família, dinheiro, trabalho. E tudo isso tem o seu valor. Mas a Bíblia deixa claro que para a eternidade, para onde nós vamos, o passaporte, a credencial, não é a igreja, não é a denominação, não é o que você pensa, não é o que eu penso. O que credencia, o que capacita uma pessoa, deixa ela apta para viver na eternidade conforme o propósito por Deus, é a sua fé. Se quando chegar o dia dele partir ou de Jesus voltar, a sua fé em Deus está renovada, está ativa, porque nós aprendemos que tem gente que já teve fé, não tem mais. Já creu, não crê mais. Teve gente que já amou, não ama mais. Teve gente que já esperou, não espera mais. Por isso a ceia é uma oportunidade de renovação. É quando nós comparecemos diante de Deus pela fé, para renovar a nossa esperança e o nosso amor.
Essas três coisas, se elas não estiverem numa vida, ele não verá o Senhor. Não é nenhuma ameaça, é uma revelação. A Bíblia fala que sem fé ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala que se a pessoa não estiver esperando, ele não volta, ele vai voltar para quem o espera. O Apocalipse termina dizendo que ele volta para aqueles que estão orando, ora vem Senhor Jesus. É a esperança. O dicionário vai traduzir esperança como o ato de esperar. Então o relacionamento de Deus com o seu povo na terra hoje é através da fé, é através da esperança e é através do amor. Toda a ação do Espírito Santo de Deus no nosso meio, a convivência de Deus com o seu povo, é para renovar, para validar, para aumentar a fé, a esperança e o amor. Então, se nós perguntássemos o que é a fé? Fé, Hebreus 11, 1, vai dizer que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é isso daí. É Hebreus 11, 1. Tá bem? Então, Hebreus 11, 1 vai dizer assim, olha, fé é isso. É o quê? É a certeza. Certeza do quê? Das coisas que se esperam. É a convicção. É você estar convicto do quê? De fatos, é fato, mas não se veem. Então, fé é a certeza, fé é a convicção de coisas que não se veem. Isso é fé. Essa fé tem que ser atualizada, ela tem que ser renovada. Nós estamos aqui hoje para dizer para Deus que todas as suas promessas estão valendo para nós. Nós estamos esperando. O que ele disse, nós cremos, por isso nós estamos aqui. Cremos a tal ponto de nos reunirmos para cultuarmos, adorarmos, fazermos evangelismo, missão, todo trabalho está fundamentado na nossa fé. A fé em Deus é uma fé que nos movimenta, nos leva a agir. A esperança, Romanos 8, 24, vai dizer que é onde nós somos salvos. Na esperança nós somos salvos. E Romanos 8 ainda vai dizer, esperança que se vê não é esperança, porque como alguém vai esperar alguma coisa que ele vê? Esperança fala da fé, você espera aquilo que você não vê. Porque o que você vê, você não precisa de mais de esperança, você está vendo. E o amor, em 1 João 4,8, vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E em 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, você vai ver Paulo ensinando que agora o que permanece é a fé, a esperança e o amor. Por que ele está dizendo agora? Porque vai chegar um tempo que a fé também não vai ser mais necessária e nem a esperança. Quando nós formos arrebatados, nós não precisaremos mais de fé. Pedro fala assim, o fim da vossa fé, a vossa salvação. Chegou a salvação plena, você não precisa mais de fé. Então a fé, a esperança e o amor são as coisas que permanecem. Elas precisam ser renovadas constantemente. Porque sem elas ninguém verá o Senhor. É o passaporte para a eternidade. Esse passaporte para a eternidade tem a ver com a promessa de Deus de levar o seu povo para morar com Ele. E nas promessas de Deus nós estamos fundamentados. Nós estamos firmados. Então a gente crê a ponto de ter certeza. Certeza do quê? Do que eu espero. Não é certeza do que eu tenho, é do que eu espero. E o que eu espero? Eu espero com convicção fatos que eu não posso ver. Isso é esperança. E o amor, que disse que Deus é amor, nós já aprendemos aqui que é um sentimento de absoluta dedicação e entrega a outrem ou alguma coisa. Quando você vê alguém profundamente, absolutamente dedicado a alguma coisa, você vai falar, isso é amor. Numa entrega absoluta, você vai dizer, isso é amor. Ele ama aquela coisa, ele ama aquilo, ele ama esse alguém, este sentimento que leva a pessoa a se dedicar em absoluto por alguma coisa. Então, queridos, em 1 Coríntios 15, 19, vai fazer uma revelação para nós muito importante. Se nós temos que renovar diante de Deus a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor,
Se nós perguntássemos hoje para as pessoas, o que você espera da vida? Onde está a sua esperança? Posso estar enganado, mas eu acho que poucas pessoas diriam, olha, a minha esperança está toda em Deus. Nós vamos ver que a maioria das pessoas, elas esperam, tem esperança, tem convicção de fatos que não se veem. Só que a maioria das pessoas, e até pessoas centradas, pessoas nobres, inteligentes, a esperança delas está nessa vida. E Paulo vai dizer para nós, que estamos diante da mesa do Senhor, que aqueles que a esperança deles é apenas nessa vida, eles são os mais infelizes de todos os homens. Eles perderam o melhor da vida, que é Deus e a eternidade. A esperança deles estava aqui. Isso está em 1 Coríntios 15, 19. No 1 Coríntios 15, 32, na parte B, vai dizer, se não tem esperança de ressurreição, de vida eterna, das promessas de Deus, então o que sobra é comer, beber e morrer. O povo de Deus que se relaciona com Deus, se eles esperam apenas nessa vida, fazem parte dos mais infelizes homens da terra. Isso chama a nossa atenção. Onde está a minha esperança? Porque todo mundo espera dias melhores, espera que a política melhore, que a economia melhore, que a saúde melhora, você espera que a ciência e a esperança na nossa vida o tempo todo. Mas a esperança que nós viemos renovar aqui é a esperança em Deus. Pense nisso. Como que se espera em Deus? Como é que nós vamos renovar a nossa esperança em Deus? 1 Pedro 1 e 3 vai dizer que Jesus nos regenerou para uma nova esperança. Se a nossa esperança fosse apenas nessa vida, então esquece Deus. A esperança dessa vida é aquela que a gente já tinha. De trabalhar, de vencer na vida, de procurar o seu lugar no sol, de fazer as coisas e dar exemplo, deixar um legado, deixar uma herança, deixar um testemunho. Essa a gente já tinha antes de Jesus. Pedro vai dizer assim, olha, Jesus agora nos regenerou, quer dizer, Ele te gerou de novo. Aquela vida velha que morreu com Ele lá na cruz do Calvário, Ele te deu agora a oportunidade de nascer de novo, Ele te gerou outra vez agora pelo Espírito, é para uma viva, para uma nova, para uma insondável esperança. É dessa que a ceia está falando. Nós estamos aqui para renovar essa esperança. Não é aquela esperança que virou provérbio, a esperança é a última que morre. E quem fala isso geralmente são os desesperados, os que não esperam mais. Porque perdeu a esperança, vem o desespero. Em qualquer direção. A esperança que nós estamos aqui para renovar é a viva esperança. Na mesma carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz que esta fé e esperança, ela precisa estar em Deus. Colocando os versículos aqui para os irmãos irem conferindo. Esta fé não é a fé que todo mundo tem, porque fé todo mundo tem. Todo mundo é um ser humano, e o ser humano ele é um terço alma, um terço corpo, um terço espírito. Portanto, todo mundo que tem o espírito tem fé. É a faculdade básica do espírito. Se ele não tivesse fé, ele não seria humano. Mas essa fé em Deus, nós estamos aqui hoje como povo que se relaciona com Deus na terra e que periodicamente, de períodos em períodos, eles comparecem diante de Deus para renovar em Deus a sua fé. Renovar em Deus a sua esperança. Renovar em Deus o seu amor. E quando a gente fala de renovar em Deus, é diferente de quando eu quero renovar isso com alguém que ele não sabe se eu estou sendo sincero ou não. Se eu falar, vim renovar minha amizade com você, você não vai saber como é que está meu coração. Você vai saber só minhas palavras. Agora não, eu estou aqui para renovar com Deus. O que eu quero renovar com Deus? A minha fé. Eu vim aqui dizer para Deus assim, Deus, todas as suas promessas estão vigentes na minha vida. Eu creio nelas. Creio nas que o Senhor já cumpriu. Creio nas que o Senhor está cumprindo. E creio que vai ser aqui na terra, na minha vida e na vida de todos, no céu e na terra, do jeitinho que o Senhor falou. Eu creio. Ao comer do pão, fazer parte do corpo dele, ao beber do sangue, que é a aliança que ele fez com os que creem, não é uma aliança com todos.
A Páscoa no passado não podia qualquer um comer. Deus falou para Moisés, dela o estranho não comerás. Isso não tem nada a ver com eles. Quando Jesus foi celebrar a última ceia, que ele disse, é a nova aliança no meu sangue. Eu vou dar o meu corpo, que é o pão partido para vocês, e vou derramar o meu sangue puro, inocente, por vocês. Isso vai torná-los limpos e aceitos perante Deus, satisfazendo a sua justiça, e nós seremos um só corpo. Isso não tem nada a ver com o mundo. Isso tem a ver com aqueles que aceitaram o amor de Deus, que é Jesus Cristo, entregando a sua vida por aqueles que o aceitaram. Esses que Deus deu Jesus e aceitaram Jesus, eles foram aceitos. Por isso que eu chamo de renovação. É você amando quem te amou primeiro, é você aceitando quem te aceitou primeiro, é você crendo que antes de qualquer coisa ele já existia. Ele já sabia tudo a nosso respeito. Então o texto vai dizer que nós fomos regenerados para uma viva esperança, não é essa esperança que morre. Fala, a última que morre é a esperança, morreu. Não, isso para o cristão não vale. A esperança não vai morrer, ela vai deixar de existir, porque ela não é mais necessária. Não é que a pessoa precisava dela, mas agora ela morreu, então ele ficou sem esperança. Não. Paulo disse, do que nós temos aqui na terra agora para sobrevivermos da parte de Deus, é a fé, é a esperança e o amor. Ele falou, o amor não vai acabar nunca. O amor vai entrar na eternidade. A fé e a esperança não. Nós vamos precisar dela para ir para a eternidade. Sem essas três coisas, nós não vamos. Não podemos nos enganar com nenhum outro tipo de promessa. São promessas que Deus fez com juramento. E o texto que nós vamos ler vai dizer que Deus, o juramento, ele era feito na terra para encerrar uma contenda. E Deus não tendo, porque quem jurava, jurava acima dele. E Deus não tendo ninguém acima dele para jurar, jurou por si mesmo. Por que Deus jurou? Para mostrar para nós a imutabilidade do seu propósito. Ele está dizendo, olha, eu não vou mudar. Eu não vou alterar isso. Deus é impossível que ele minta, então ele não está mentindo. Ele não muda, e ele jurou, e ele falou, eu não vou mudar. Então, se alguém entender que deve fazer diferente e esperar a eternidade, Deus está dizendo que ele não vai mudar. Ele disse que sem fé ninguém verá o Senhor. Ele disse que é na esperança que nós fomos salvos. E ele disse que o amor cobre uma multidão de pecados e que se nós não amarmos como nós fomos amados, ele vai tirar do nosso lugar o seu castiçal. Falou a igreja de Éfeso. E Jesus deixou claro no Evangelho de João que ele veio para o mundo para salvar, mas ele não vai salvar todo mundo por uma questão de amor. Ele amou o mundo, mas o mundo não amou ele, amou mais as trevas. E ele está dizendo, eu não mudo, é isso mesmo. Se a pessoa não conseguir amar a Deus, se ela não conseguir esperar a Deus, se ela não conseguir crer em Deus, ela não verá o Senhor. Ela estará na eternidade, porém sem Deus. E a eternidade sem Deus, nós já aprendemos que vai ser só sofrimento, só lamento para sempre. Então, em 1 Pedro 1:21, diz que tudo isso está sendo revelado para que a nossa fé e a nossa esperança esteja em Deus. Tem gente que tem uma fé invejável, porém, em qualquer outra coisa menos em Deus. Ele acredita mais nele, ele acredita no seu otimismo, ele acredita na fé. Tem gente que tem fé na fé. Ele tem uma fé na fé dele, ele tem uma fé na fé dos outros, ele tem uma fé na fé da igreja. Nós não podemos errar o endereço. Nós estamos aqui para renovar a nossa aliança diante de Deus. Eu e você comparecemos diante de Deus agora. Paulo falou, quem faz isso sem saber o que está fazendo, faz para pior e não para melhor. De novo crucificam o Filho de Deus. Serão réu de juízo. As promessas são grandiosíssimas, insondáveis, mas não pode, coisas deste valor, dessa magnitude, também são perigosas.
Existe engano, existe engodo, existe erros. Por isso o texto da ceia exaustivamente, que nós lemos aqui mensalmente. Não sei quantas vezes já pregamos versículo por versículo, pedaço por pedaço, porque lá diz, Paulo havia dito na ceia de Corinto, falou, isso que vocês tomam não é a ceia do Senhor, não. Vocês chamam de ceia, mas não é ceia. Porque quando vocês estão reunidos, na verdade, vocês estão divididos. Há entre vós partidos, há quem diga eu sou de Paulo. Falou, isso não é ceia. Falou, vou ensinar para vocês o que é ceia. Ceia é a comunhão de Deus com o seu povo. É quando o povo de Deus comparece diante de Deus e, pela fé, convicção, sem olho, sem olhar, certeza de fatos invisíveis, você comparece diante de Deus para renovar a sua fé. Para falar, Deus, eu não sei como é que está o mundo, eu sei que eu creio, eu estou crendo. João Batista, quando ficou na dúvida, ele estava esperando o Cristo. Quando ele ficou na dúvida se Jesus era o Cristo ou não, ele mandou discípulos para ele com a seguinte mensagem. João estava preso. E os discípulos falaram assim, olha, João mandou perguntar se és tu o Cristo que havia de vir ou devemos esperar outro. Olha como é que ele estava na esperança. Que Cristo que havia de vir? Quanto tempo que estava esperando? 4 milênios. Primeira vez que Deus prometeu o Cristo foi no Éden. Já havia passado 4 milênios e o Cristo não tinha vindo ainda. E João tinha certeza que ele era o Cristo. E quando alguém colocou, olha, esse Jesus pode não ser, é ele, parece. João falou assim, vai lá e pergunta para ele. Eu quero ouvir a resposta que ele vai dar. E quando Jesus deu a resposta, que eu não vou entrar no mérito aqui agora, João não teve mais dúvida. Foi, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo. Eu vim para preparar o caminho dele. Eu nasci para isso. A minha missão é essa. Mas a pergunta dele é, és tu o Cristo que havia de vir ou devemos esperar por um outro? Estava na esperança. Simeão, quando foi consagrar o menino que Maria e José levou no templo para consagrá-lo, ele estava esperando pelo Cristo. Maria e José não falou nada para Simeão, da estrela, dos magos, que ela era virgem. Era um casal de judeu normal. Como se fazia na apresentação das crianças no 8º dia. Levou lá e falou, trouxemos uma criança para apresentar. Simeão, quando tomou o menino nos braços, pelo Espírito lhe foi revelado. Ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, que ele não morreria sem ver o Cristo. E ele já estava velho, já estava para morrer, diz o texto que seus olhos já se escureciam. Quando ele tomou a criança nos braços, ele falou, Senhor, agora, ainda com o menino nos braços. Ele falou, Deus, eu já posso morrer, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram, estão vendo a tua salvação. Ele estava na esperança. Deus está se relacionando com o seu povo na terra. As pessoas pensam que é através dos movimentos religiosos. As pessoas pensam que é através do sucesso pessoal ou de um entendimento pessoal. Deus vela pela sua palavra. Ele está cumprindo a cada dia tudo o que prometeu. E quando nós comparecemos diante de Deus para renovar a fé, é a fé em Deus, a nossa esperança é a esperança em Deus, o nosso amor é o amor em Deus. E eu estou falando que com um Deus que ele não vai só pelo que eu falo, ele conhece as minhas intenções. Ele conhece mais do que as minhas intenções, as minhas motivações. Ele sabe se a minha fé está nele, se a minha esperança está nele e se o meu amor não está nele. Ele não é o único que sabe, eu também sei. Você também sabe, eu sei de mim, você sabe de você. Às vezes nós gostamos de nos enganar e o prejuízo é nosso. Mas Deus sabe e nós sabemos também. Não acredito que tenha alguém que não sabe em quem crê de verdade. Não acredito que exista alguém que não sabe o que ele espera de verdade da vida. Não acredito que exista alguém que não sabe quem ele ama de verdade e quem ele não ama. São experiências humanas, que todo ser humano tem capacidade de saber. Por isso, em 1 Pedro 3,15, vai dizer que nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que pedir para nós a razão da esperança que há em nós. Então, quando alguém perguntar o que você espera da vida, você deve dar uma resposta racional, a razão. A
Razão está falando uma resposta inteligente, uma resposta convincente. Você crê em Deus? Creio. Responde para mim, como que você tem essa esperança em Deus? Você tem que estar preparado. Você está esperando por Deus? Estou, mas você é um cara inteligente. Como é que você acredita em coisas que não se veem? Como é que você está convicto de fatos que não se veem? E você tem que estar preparado para dizer como é que as coisas funcionam com Deus. Assim como nós damos aula de coisas que funcionam no mundo. Aí o texto vai dizer, vocês devem estar preparados para responder a quem? A qualquer pessoa que pedir a razão, quer dizer, a inteligência, da esperança que é em vós. Tem esperança dentro de você em Deus? Tem. Explica para mim, me dá uma resposta convincente. Uma resposta inteligente. Não é falar, eu espero porque eu espero e pronto, acabou. Por que eu tenho que dar uma resposta inteligente? Porque nós temos da parte de Deus promessas. E se você crê em promessas, você espera. Se você crê, aquilo para você é real e você fica nessa esperança em Deus. Em Efésios 1:18 vai dizer que na esperança do nosso chamamento, nós temos a riqueza da glória. Você não tem esperança de ficar rico? Ah, todo mundo tem. Mas existe uma esperança da riqueza da glória. E o texto de Efésios 1:18 está falando que nós temos a esperança do nosso chamamento. Você foi chamado por Deus. Por isso você crê, porque a fé é um dom de Deus. Por isso nós estamos aqui. Porque em algum momento da nossa vida, Deus, na sua onisciência, nos encontrou, nos alcançou e nos deu o dom da fé. A partir dali a gente passou a crer. A fé não vem da gente. Ela vem ao ouvir alguma coisa de Deus. E quando você ouviu, Deus te deu o dom da fé, e quando você percebeu, você tem fé em Deus. Esta fé em Deus, ela trouxe a esperança do nosso chamamento. Nós fomos chamados para crer nas promessas de Deus. E todos que creem nas promessas de Deus, eles são herdeiros de todas as riquezas de Deus que estão em Cristo Jesus. Se nós tivéssemos uma promessa de ser herdeiro do homem mais rico da terra, nós ficaríamos eufóricos. Olha, teu nome foi costado na lista de herdeiros da pessoa mais rica da terra. Quem diria, ai que chato, não vou nem procurar meu direito. Teria que estar muito perto de Deus e muito iluminado. Você faria talvez os melhores projetos com essa herança. Mas o texto está dizendo que Deus nos deu a fé para o chamamento, para nós crermos na esperança das riquezas da glória. Então, queridos, você que tem esperança de riquezas, você não está errado, não. Ela só precisa ser na outra vida, em Deus. E pensa em riquezas. Tudo que Deus criou, Ele deu para Jesus, porque tudo que Deus criou para o homem botou a perder com a queda. Jesus sustentou, e porque Jesus resgatou da destruição, tanto os homens salvos como as coisas que foram resgatadas, Deus entregou a Ele. Foi tudo dado a Ele. E Ele deu aos seus. Porque sempre as coisas que Deus criou para o homem, Ele criou para o homem. Não criou para Deus. O homem existiria para o louvor da sua glória. Portanto, toda a riqueza resgatada no céu e na terra, em tudo aquilo que foi resgatado pela ação de Jesus, agora é uma riqueza prometida por Deus em Jesus aos seus. Então, quem pensa em ser rico, tenha certeza que um dia nós seremos e muito. Queridos, Hebreus 6:13 diz assim, olha, Deus fez a promessa de abençoar e Ele jurou por si mesmo. Quando Deus fez a promessa de abençoar a humanidade em Cristo Jesus, a promessa lá no passado, Deus sabia que o homem ia ter dificuldade para acreditar, porque a promessa de Deus é muito grande, ela transcende. Então o texto vai dizer que Ele se interpôs com juramento. Porque na cultura judaica, quando alguém jurava por alguma coisa acima dele, por isso eles juravam pelo templo, pelo ouro do templo, os fariseus. E quando alguém queria convencer alguém que aquilo que ele estava falando era verdadeiro, ele jurava acima dele. E o juramento colocava um fim na contenda. O Deus, quando prometeu abençoar aos que ele estava fazendo a promessa, ele não tendo ninguém acima dele para jurar,
ele jurou por ele mesmo. Ele falou, em abençoando eu te abençoarei. Olha o versículo 17. Por que Deus fez isso? Para mostrar aos herdeiros da promessa, aqueles que esperam a promessa, a sua imutabilidade. Deus queria que nós soubéssemos que Ele é imutável, que Ele prometeu, está prometido. E o versículo 18 vai dizer, por isso grande alento nós temos, porque é impossível que Deus minta. É contra a natureza de Deus mentir. Então agora nós temos um forte alento, que no versículo 19 vai dizer, é a âncora da nossa alma, pela qual a gente fica seguro e firme em suas promessas. Não há desespero, há esperança. Onde está a sua esperança? Em Deus. A esperança em Deus não é uma esperança igual a esperança nessa vida, que quando chega a morte fala, morreu a esperança. Não. A esperança em Deus transcende a morte, ela continua além do véu. É o versículo 19. Então, além dos olhos, além da luz, além do véu, além de tudo, nós temos essa promessa de Deus com juramento para mostrar a sua imutabilidade, que nos traz um alento, que é como uma âncora firme e forte para a nossa alma, onde nós temos a nossa esperança em Deus. E o versículo 20 vai dizer, porque Jesus foi primeiro e depois vamos nós. Aí em 1 João 3:3 vai dizer, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Nós precisamos tomar a decisão a cada dia de ficarmos mais puros. Purificar não é beatificar, nada disso. É você ficar sem mistura, ficar limpo para Deus. Você sabe quando uma água está pura, quando ela está impura. Você sabe quando o ar está puro, quando ele está impuro. Quando a vida está pura e quando ela está impura. A pureza tem a ver com tirar da sua vida as misturas. Aquilo que tira a pureza. Então, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Queridos, eu quero citar mais 2 textos para a gente encerrar. Mateus 24:50 diz assim, olha, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera. O que aconteceu com esse servo naquele dia que ele não estava esperando o seu Senhor? Aí diz, a sua sorte será contada com os infiéis, para sempre, ele haverá pranto, choro. É 50 e depois vem o 51 que diz, a sua sorte será com os fiéis. Por quê? Porque o Senhor dele veio, conforme ele havia prometido. Ele havia dito que era para esperar todos os dias, porque ninguém sabia o dia. E aconteceu que ele veio, tinha aquele servo mau, que o Senhor veio num dia que ele não estava esperando. Porque ele não estava esperando, a sua sorte foi com os infiéis. Olha que lamentável. Eu acho que eu não consigo contar quantos dias eu já vivi na minha vida que, se Jesus viesse aquele dia, acho que eu não estava esperando, não. Me distraí demais. Me comprometi demais. Me envolvi demais, eu não estava esperando. Mas o tempo todo a gente soube que ele vai voltar de repente, a qualquer dia, a qualquer hora. E o que aconteceu com esse dia, que ele foi tão importante, foi tão comprometido, que eu não pude nem lembrar da minha esperança. Se Jesus tivesse voltado nesse dia, e se eu tivesse sido colhido nesse dia, que diz, aquele servo, uma pessoa, uma parábola para revelar, falou, olha, ele foi contado com os infiéis, porque ele não estava esperando o Senhor dele voltar, não. Então, queridos, pense bem. A ceia do Senhor é o dia que a gente se ajunta. O povo de Deus faz isso na terra. Em todo lugar onde há uma igreja cristocêntrica, apostólica, séria, bíblica, eles estão fazendo isso com toda seriedade, com oração, com jejum, com reverência. Porque o texto da ceia diz assim, olha, se alguém fizer isso sem saber, sem discernir, ele come e bebe juízo para si mesmo. Ele de novo está crucificando, ele será réu do corpo e do sangue. Você já pensou eu ser réu da morte de Jesus? Quando que eu posso me tornar réu da morte de Jesus? Quando você comparece diante dele para renovar a sua aliança
E você faz isso como se tivesse feito diante de uma religião qualquer. Você esqueceu que Deus é Deus, que Ele é uma pessoa, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente. Você achou que Ele era um ídolo qualquer? Uma influência qualquer? Paulo diz, não, isso não é ceia. A ceia, ela é uma ação de Deus poderosa, milagrosa, abençoadora. É quando Deus diz assim, olha, eu te aceito na minha presença, porque eu fiz uma nova aliança com vocês, pecadores da terra, e essa aliança é no sangue de Jesus, e o sangue de Jesus encobre qualquer pecado. O sangue de Jesus torna qualquer um digno. Antes que o diabo coloque na tua cabeça, você não é digno. Não, o sangue de Jesus deixa qualquer um digno. Sem o sangue de Jesus, ninguém é digno. Ninguém é digno. Ninguém tem mérito para comparecer diante de Deus sem o sangue de Jesus. No sangue de Jesus nós somos aceitos, nós somos dignificados e nós somos perdoados a ponto de sermos o corpo onde o Espírito Santo de Deus vai habitar. Olha o tamanho da nossa redenção, olha a viva esperança, olha a ação de Deus. O perdão é tão grande, o cancelamento da dívida é tão grande, que nós outrora, condenados por Deus à morte eterna, fomos aceitos, amados, perdoados, justificados, a ponto dele colocar para habitar em nós, Deus enviar para habitar em nós o Espírito Santo dele, para nos conduzir em fé, em esperança e amor. O Espírito Santo está fazendo isso na terra, conduzindo a gente para viver uma vida de fé, esperança e amor. E hoje é o dia que nós comparecemos aqui, diante de Deus, para renovarmos a nossa fé. É quando a gente diz assim, Deus, eu creio que tem um povo na terra. Tua palavra diz que tem um povo que vai ser salvo, eu quero ser um deles. Tua palavra diz que tem um povo que vai vencer, eu quero ser o vencedor. Tua palavra diz que tem um povo que vai vencer o mundo, vai vencer a carne, vai vencer as trevas, eu quero fazer parte deste povo. É um povo que crê como creu Abraão, é um povo que crê como creu João Batista. 4 milênios depois, a esperança estava lá, viva dentro deles. O Cristo vai vir. Por quê? Porque Deus falou que ele viria, ele vai vir. Quem falou é Deus, ele não muda. Isso é uma âncora para a alma, isso é uma promessa segura e firme. Se nós descuidarmos disso, a nossa esperança vai ser a esperança que o mundo tem apenas nessa vida. Tem gente esperando viver o melhor e depois dizer assim, vivi uma boa vida, né? Vivi uma boa vida, fiz boas coisas, deixei bons exemplos. Agora é com Deus. Deus já disse assim, infeliz. Feliz essa pessoa, ele não foi criado para isso, ele foi criado para a eternidade. E Paulo diz que se a nossa esperança for apenas nessa vida, então tudo que Deus fez e Jesus fez é em vão. Para viver essa vida até a morte, Deus não teria que fazer nada. Era só a gente viver normalmente. Antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, os homens viviam, comiam, bebiam, trabalhavam, venciam, lucravam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam e morriam. Então não precisava nada do que nós estamos lendo aqui. Isso acontecia normalmente. Quando o homem pecou, Deus não aniquilou com o homem, deixou ele viver a vida até a morte. O que Deus fez foi reduzir a existência do homem depois do dilúvio. Antes do dilúvio, o homem vivia muitos anos, séculos. E do dilúvio para frente, Deus disse, eu não vou ficar discutindo com o homem para sempre, ele vai viver 120 anos. E do dilúvio para cá, o homem, quem passou de 120 foi uma exceção. E hoje uma exceção é quem passa de 100. Porque até no dilúvio eles viviam 200, 300, 400, 500, 600, 700. Aí Deus disse, eu não vou ficar discutindo com o homem o tempo todo. Ele vai viver 120 anos, é o tempo que ele tem, é o tempo dele. O último texto que nós lemos, Mateus 24, 50, diz, virá o Senhor daquele servo. Servo aqui, irmão, é cristão. Porque o mundo não serve a Deus. Quem serve somos nós. Nós somos servos. E virá o Senhor daquele servo, que foi chamado de mau servo, porque ele descuidou das promessas, brincou com coisa séria. Vida espiritual é mais perigoso que fogo, que dinamite. É mais perigoso do que qualquer coisa que você respeita muito na terra. Nós respeitamos a altura, nós respeitamos a profundidade, nós respeitamos o fogo, nós respeitamos explosivos, porque isso mata.
Só que o desrespeito às coisas espirituais mata para sempre. É mais perigoso que qualquer outra coisa. Isso não é para a gente ter medo. É para a gente entender que Deus está cumprindo todas as suas promessas. Deus está se relacionando com o seu povo. E Deus é amoroso, Deus é perdoador, Deus é longânimo, Deus é bondoso. Se perguntar por que ele não veio ainda, por que ele está demorando? Não é demorando, chama-se longanimidade. Deus está dando oportunidade aos que querem se reconciliar, aos que querem dar um novo rumo à sua vida. Oportunidade, Pedro disse assim, ninguém pensa que Deus é longânimo, ninguém pensa que Deus é tardio, ele é longânimo. Deus não tem pressa em ver as pessoas sendo condenadas. Mas nós temos as nossas oportunidades. Então, em Romanos 12:12, o último texto, diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então, a esperança, queridos, a esperança, se você nunca pensou na esperança, decida a partir de hoje, vamos decidir a partir de hoje, nunca mais descuidarmos dela. Que seja a noite da nossa vida em que Deus nos alertou que nós não podemos viver um único dia sem esperar Ele e suas promessas. Porque Ele voltou para um servo num dia que ele não estava esperando. E foi uma tragédia para o servo. Então eu não sei quantos dias nós vamos ter, mas todos os dias que tivermos, nós precisamos viver essa esperança. Não vai tomar nenhum tempo do nosso dia nós falarmos para Deus, Deus, eu estou esperando. Todas as suas promessas, elas estão valendo na minha vida. São vigentes, são atuais. Eu creio que vai ser do jeito que o Senhor prometeu. Creio, eu espero e eu amo. E aí, queridos, quer vivendo, quer morrendo, nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer que nós temos a oportunidade de nos reunirmos como tua igreja neste lugar para celebrarmos a ceia. Para nós é uma celebração, é um dia festivo, é um dia alegre. Quando cada um dos teus filhos que aqui estão comparecem diante de ti. E quando nós estendermos a nossa mão para tomarmos o pão e o cálice, nós estamos anunciando que o Senhor virá. Temos essa consciência e queremos fazer isso pelos méritos de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos dá esse direito. Nós queremos, ó Deus, pedir perdão pelas vezes que descuidamos da nossa fé, pelas vezes que descuidamos da nossa esperança e pelas vezes que descuidamos do nosso amor. Queremos te pedir perdão, ó Deus, como teu povo, pelas vezes que a nossa esperança esteve somente nas coisas desta vida. Em nome de Jesus, ó Deus, nos perdoe. Que o teu perdão nos alcance. E que a partir de hoje, ó Deus, depois da tua palavra enviada ao nosso coração, a nossa esperança na outra vida, na vida eterna, em Deus, nas suas promessas, em tudo que o Senhor prometeu para o seu povo, ela seja, ó Deus, uma verdade no nosso coração todos os dias do nosso viver. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.